Fala galera, beleza? Caio aqui para falar de mesas ergonômicas. É isso aí. Um dos principais motivos que eu quero falar sobre esse tema é justamente por conta de uma situação que aconteceu ultimamente, em que eu tive que trocar de cadeira porque a minha cadeira que eu utilizava normalmente, minha cadeira ergonômica, deixou de me atender, né? Ela quebrou e tal. E aí eu passei a utilizar a cadeira que eu uso aqui na mesa de jantar. E aí por conta desse problema, eu tive que acabar analisando se valeria a pena eu comprar uma mesa ergonômica ou essas mesas que tem elevação automática através de motor ou até mesmo uma elevação manual, né? Essas mesas que tem essa opção de a gente elevar elas a um certo nível de altura e tudo mais. Então por conta disso, eu tive que pesquisar sobre esse tema, era um assunto que eu não conhecia, tá? Mesa ergonômica, mesa com elevação e tudo mais. E aí, qual que foi a ideia? Pesquisar primeiro pelo assunto, né? O que é, do que trata, se de fato existe algum benefício, enfim. Então, começou com esse assunto aqui, essa pesquisa, digamos assim, relacionada a esse tema, né? Mesa ergonômica. Então esse site aqui, Ergomais, soluções ergonômicas, no caso o blog deles me ajudou, né, um pouco a entender isso. Fala sobre a importância, né, do que se trata e para que serve. Então a ideia é que você tenha algumas vantagens, né, relacionadas a ajuste de altura, espaço adequado para as pernas, superfície de trabalho que pode ser ajustável, design funcional e tudo mais. E os benefícios que ele pode trazer, né? Prevenção de lesões músculo-esqueléticas, aumento de produtividade, redução da fadiga e saúde e bem-estar a longo prazo. Então aqui tem algumas dicas, né, que ele mostra nesse texto. Todos esses links que eu vou mostrar hoje aqui eu vou colocar na descrição, tá? Caso você queira pesquisar um pouco a respeito. Mas antes de a gente começar, novamente quero trazer essa estatística muito maluca aqui, que é justamente de pessoas que não estão inscritas no canal, é uma grande maioria, próximo a 80%. Quero reduzir esse número aqui para mais ou menos 60% ou 70%, se fosse possível. Então, para você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal, que vai ajudar bastante esse conteúdo a alcançar mais pessoas, tá? Um outro assunto que eu estava procurando, também relacionado a isso, era justamente a opinião das pessoas, né? Se as pessoas elas realmente acreditam que vale a pena ter uma mesa de apoio, uma mesa elevada, ou conhecida também como standing desk, tá? Então eu fui lá no Reddit e encontrei aqui no BRDev. Tem bastante coisa lá relacionada ao mundo do trabalho e tal, principalmente para a área de tecnologia. E aqui eles têm esse questionamento, né? Se uma standing desk vale a pena, né? Ele mostra aqui uma pessoa que falou, né, que tem R$5.000 à disposição, concedido pela empresa. Isso foi em 2022, tá? O post é de 2 anos atrás. E ele perguntava se valeria a pena comprar uma mesa ou uma cadeira mais confortável. Antes de eu avançar, eu quero saber de você. Você acredita que vale mais a pena comprar uma mesa com altura elevada ou uma cadeira mais confortável? A opinião das pessoas aqui diz o seguinte: uma cadeira faz toda a diferença, principalmente se vai ficar o dia todo sentado. Dá para comprar uma cadeira e uma mesa bem grande, suporte para monitores e outras coisas mais úteis. Ao menos era o que faria. Então esse aqui já sugeriu mais a parte de compra da cadeira, né? Outra pessoa fala aqui, ó: standing desk automática foi um dos maiores investimentos que fiz no meu escritório, mas eu já estava indo nessa direção há um tempo. Troquei a cadeira por um banco, depois veio a mesa. Minha lombar é grata. Standing desk é uma moda nova e por causa disso os efeitos para a saúde a longo prazo ainda não foram pesquisados. É certo que ficar sentado o tempo inteiro é ruim para a coluna e capacidade cardiorrespiratória, principalmente se você tem outros problemas como obesidade. Eu tenho obesidade, tá? Eu tô 15 quilos acima do meu peso ideal, então teoricamente eu estou com sobrepeso, mas já falo sobre isso também. Mas também é possível que ficar parado em pé não seja a solução ideal. Exemplo, alguns médicos especulam que se você for obeso, talvez coloque muito estresse nas articulações da bacia e joelho. Minha sugestão: coloque o monitor elevado à altura dos olhos, compre uma cadeira com boa sustentação para a coluna e saia para caminhar vigorosamente por uns 15 a 10 minutos
a cada 1 hora de trabalho. Tá aqui uma boa sugestão, né? Aqui ele fala, depende da pessoa, eu tenho no trampo e nunca uso, não gosto de trabalhar em pé. Aqui nesse outro post ele fala sobre pessoas que têm mesas com regulagem de altura e também se vale a pena, né, se recomenda o uso delas. Ele fala sobre sedentarismo, de ficar sentado o dia inteiro. Pensei em tentar reduzir um pouco o problema com mesas que alteram a altura para ficar de pé de vez em quando durante o dia. E ele pergunta, né, sobre a experiência das pessoas. Esse cara fala o seguinte, que ele tem uma Genius Desk, comprei a base, né, e encomendei em minha cidade o tampo maior que a mesa podia suportar. Rapaz, uma das melhores compras que fiz pro meu escritório. É muito bom. Não cura sedentarismo, mas de não precisar ficar sentado o tempo inteiro já ajuda. Muitas são nesse sentido, tá? De pessoas que compraram e acredito que valeu a pena, sabe? Que recomendam o uso dessas mesas. E eu vou falar um pouco sobre a minha perspectiva desse assunto, tá? E eu já respondo aqui, ó. No meu caso, sim, valeu a pena. E eu vou explicar aqui os motivos de por que, no meu caso, valeu a pena, tá? Lembra que eu falei que a minha cadeira quebrou e eu tava com dores na coluna? Eu justamente comecei a sentir dor na coluna por conta da cadeira que eu estava usando da mesa de jantar. Mas assim, não somente por causa disso. A cadeira que eu usava antes, ela tinha uma regulagem de altura, né, na base. Então eu conseguia deixar ela mais baixa, mais alta e ficava de acordo com a altura do monitor. Por conta disso, eu acredito que quando eu mudei para a cadeira da mesa de jantar, ela só tinha uma altura e eu não conseguia mudar a altura da minha mesa. Por esse ponto, né, específico, eu acredito que eu acabei sofrendo com dor na coluna por algum tempo. Então, coisa de 2 meses depois, nessa rotina, a minha costa começou a doer muito. Então, eu percebi que alguma coisa estava acontecendo, porque antes eu não sentia tanta dor assim. Foi aí que surgiu a minha ideia de buscar por uma mesa, né? Eu falei, então acho que vale a pena comprar uma mesa que tenha a altura que eu possa regular. Então foi isso que aconteceu. Fui começar a pesquisar e tal. Comecei por essas pesquisas de se vale a pena ou não. E depois eu fui justamente para a busca das mesas em si, né? Então uma das primeiras coisas que eu observei foi o tamanho e o preço. Então o tamanho, pro meu caso, eu estava buscando uma mesa grande, porque eu tenho 2 monitores, um notebook, um Mac Mini que ocupa um espaço, e os livros aqui, as coisas que ficam em cima da mesa, teclado, mouse, o microfone que eu tenho que encaixar aqui de alguma maneira. E aí, pelo fato de eu usar um notebook, eu não uso apenas um mouse. Eu uso um mouse sem fio, um mouse com fio e um teclado para os 2 computadores, né? O Mac Mini e o notebook. Então foi um desses motivos que eu estava buscando por um tamanho grande. Não, no meu caso, era grande. E depois, por conta disso, vem o preço, né? O preço influenciaria muito nisso, porque de acordo com o tamanho dessa mesa, você vai ter preços diferentes. Então comecei a minha busca lá no Mercado Livre, fui pesquisar e encontrei essa mesa aqui, a mesa da Pichau, né, que é uma mesa que fica ali da faixa de R$ 1.100, R$ 1.200, só que ela era relativamente pequena, não atendia muito ao meu caso, tá? Então ela tem aqui algumas vantagens, termos de resistência e tal, só que ela era relativamente pequena, não ia servir para o meu caso. Mas está aqui, para quem quiser, fica à disposição aqui na pesquisa depois, tá? Mesa Pichau Starlift. Essa não serviu, então eu fui para a próxima, né? Buscando mais um pouco, eu encontrei essa mesa aqui, que é justamente uma mesa da Ergodesk, só que ela serviria para mim? A princípio sim, porém ela não era tão grande, era 130 centímetros. E o preço estava um pouco próximo ali do meu limite, né? O meu limite para essa compra, como eu queria apenas uma mesa simples, que só tivesse elevação, até uma mesa com elevação manual serviria. Só que depois de pesquisar e encontrar algumas soluções, né? Eu entendi que valeria mais a pena se ela tivesse essa regulagem automática com motorzinho, elétrica no caso, né? E aí foi isso que aconteceu. Só que essa aqui, ó, ela estava acima do meu orçamento. Meu orçamento era 1.500 a 1.800, assim, mais ou menos. Então estava um pouco acima do meu orçamento, tá? Descartei ela, mas é também uma boa mesa essa aqui. E eu fui para a próxima, né? A próxima, que eu já achei muito interessante, porque ela era uma mesa relativamente grande, né? Larga. E também estava acima do meu orçamento. Então essa aqui seria a mesa que eu acredito que funcionaria para mim. É uma mesa da DT3 e, inclusive, é a mesma marca do meu microfone, tá? DT3, uma marca brasileira. E acredito que valeria a pena investir nela. Mas como estava acima do meu orçamento, eu decidi não comprar. Ah, eu poderia parcelar? Poderia, mas não
escolhi não fazer isso. Eu escolhi realmente procurar pro modelo que também fosse na mesma faixa de preço do meu orçamento, tá? Aí, para efeito só mesmo de pesquisa, eu encontrei essa aqui, que essa seria mais para comprar apenas a base, não seria o tampo, mas eu ia ter que investir no tampo, e ela tava bem acima. Essa aqui é da Slick Desk, tá? Então, se você for ver aqui o maior tamanho disponível, que é 160 por 80, a cor preta, ela fica bem mais cara, né? Fica bem fora do meu orçamento. Mas para quem tem esse poder aquisitivo, acho que valeria a pena. Essa Slick Desk é bem famosa, bem conhecida nesse segmento, né? De mesas e tal, mesas e cadeiras. Só que assim, depende muito desse poder aquisitivo. Isso aqui estava fora demais do meu orçamento. Quase R$4.200, né? Então, deixei para depois. A outra mesa, e aí foi justamente bem próximo ali do que eu queria, foi essa mesa aqui, que tem um monitor, né? E tinha uma outra versão dela que tem 2 monitores. Vocês vão ver que eu comprei essa aqui, eu comprei dia 12 de dezembro. E eu vou falar justamente sobre essa mesa aqui que eu comprei. Vejam uma coisa, aqui tem 55 por 30, isso é em polegadas, tá? E 63 por 30. Essa mesa aqui que tá 55 por 30, se você for ver aqui em medidas, né? 55 é 140 centímetros aproximadamente. E 63 é 160. Lembram daquela que custa R$4.000? Então, é praticamente o mesmo tamanho, é quase o mesmo tamanho daquela que custa 4.000. E o valor dela tava bem em conta. Até achei estranho, porque, pensam comigo, era uma mesa que tinha o mesmo tamanho daquela outra mesa, só que ela era muito mais barata, sabe? Então eu achei curioso. Depois eu fui perceber que essas mesas aqui, essa marca J-City, ela é uma marca conhecida como White Label. Então, se vocês forem observar isso, estudar um pouco sobre essa área, esse segmento, empresas que fazem produtos white label, elas não têm uma marca específica. Vocês vão ver aqui, ó, que na entrega veio desse jeito para mim. O pacote veio uma caixa e escrito Electric Height Adjustable Standing Desk. Apenas, não tem uma marca específica, sabe? Geralmente isso é uma característica de produtos white label. E o que seriam esses produtos white label? Geralmente são associados a empresas que compram esses produtos e adicionam a marca delas nesses produtos para revender. Então ele mais ou menos é uma marca para revenda. Então essa mesa faz parte desse segmento, empresas que fazem produtos white label. E vejam que tem aqui a minha avaliação, tá? Porque foi exatamente nesse dia que chegou. Eu comprei dia 12, coisa de 2 semanas depois, chegou antes do Natal, inclusive. Quando eu fiz a compra, aqui nessa informação de entrega, estava escrito que ia ser feita apenas após o Natal e chegou antes. Tinha esse desconto de R$400, eu achei bem estranho, muito curioso, inclusive. Falei, cara, não é possível que isso esteja acontecendo. Aí eu falei, vou arriscar. Tenho esse valor de frete, então esse desconto, teoricamente, meio que cobra esse custo do frete. Então, no final das contas, você acaba pagando esse valor de 1.700, alguma coisa nesse sentido, mas você consegue parcelar e tudo mais. Então vale a pena se você tem essa opção. Eu fui olhar aqui as compras verificadas e tinham poucas compras do Brasil, sabe? Coisa de 4 ou 5 compras do Brasil. Aí eu fiquei Aí eu conversei com a minha esposa e falei, vou arriscar, vamos ver o que vai dar. Se não der, a gente pega o nosso dinheiro, reembolso. Como eu falei, não era uma coisa que eu ia comprar e, tipo, se não viesse eu ia morrer de desgosto, sabe? Era uma coisa que eu poderia simplesmente deixar e pegar o dinheiro de volta e comprar outra coisa, uma cadeira ou então uma outra mesa. Inclusive aquela uma lá no início que eu mostrei, que era pequena, e provavelmente eu ia comprar aquela mesa lá de R$1.200, sem problema nenhum. Então foi isso, eu comprei essa mesa e serviu para mim. Aqui eu tenho o vídeo de montagem dessa mesa. Vocês vão ver aqui que ela demora um pouco esse vídeo, porque eu tive que montar e remontar algumas vezes essa parte de ferro, sabe? Eu tive muita dificuldade, mas não foi por falta de orientação. O manual dela é bem detalhadinho, é bem explicativo, sabe? Bem passo a passo e tudo mais. O meu problema foi realmente falta de atenção. E aí, por conta disso, eu acabei demorando um pouco para terminar essa montagem. E também tive que almoçar, parar várias vezes durante o dia para terminar de montar ela. Essa parte aqui, ó, o tampo dela, foi relativamente simples, foi só tipo seguir o manual, encaixar as madeirinhas e depois parafusar. Todas as partes são bem
parafusadas, tem as luvas de parafuso que elas são direto na madeira. Então você consegue encaixar todas as partes de maneira bem resistente, sabe? Então eu gostei bastante dessa parte. Outra parte que acredito eu que influencia bastante é o peso dela. Ela é bem pesada. Essa tampa aqui, ela deve pesar pelo menos uns 30 quilos, sabe? E essa base é toda de ferro mesmo, ela é bem pesadona. Se você estiver montando sozinho, você pode sentir algum tipo de dificuldade, principalmente para apoiar algumas partes dela por conta desse peso. Mas fora isso, você conseguiria montar tranquilamente. Vejam que essa parte que eu estou montando agora, os parafusos ficaram para cima. Tá errado, já tá errado desde desse momento aqui a montagem. Eu só vou perceber quando eu coloco ela aqui no tampo, que eu tenho que encaixar, né, a parte da base no tampo da mesa. E aí aqui que eu, depois de um tempo olhando o manual, que eu fui perceber que eu tinha montado errado. Aí eu tive que desmontar, colocar certo, virar essa parte de ferro que fica aqui no centro para poder encaixar certinho. E aí por conta dessa desmontagem, ó, eu desmontei agora, aí eu encaixei certinho. Foi aí que eu entendi como era de fato encaixava, e aí depois daí foi bem tranquilo o processo de montagem. Só que uma coisa que é muito chata é o parafuso. Você fica, enroscando um tempão. E a chave que vem é uma chave Allen bem pequena. Então, às vezes, você fica ali um tempão tentando encaixar as coisas. Mas, assim, é uma questão de paciência também. Você tem que ter um pouco de paciência para resolver esse problema ali de encaixe e parafuso das partes. Depois que você conclui isso, chega a hora de virar ela, né? Então, tá aqui eu virando ela. Consegui virar sozinho, não foi tão problemático. Nessa parte, eu tô já fazendo o ajuste, né? A montagem do meu espaço, né? Do meu espaço de trabalho. Vejam aí, como eu falei, dois monitores, um Mac Mini, um notebook. E olha o espaço que fica nessa mesa, né? Se eu quisesse colocar mais coisas nela, eu conseguiria. Inclusive, hoje já tá só com eu adicionei o microfone e os livros aqui, um caça-palavras e o meu Kindle para ajustar. Vejam que eu já faço o teste aí de elevação e tal. Essa cadeira que eu coloquei no vídeo é a cadeira da minha esposa. Era desse modelo a minha cadeira, só que ela quebrou. Mas o objetivo era, como é que eu me adapto à altura, né? Será que eu consigo ficar muito tempo em pé? Será que eu não vou ficar cansado? E de fato, tem momentos que eu fico realmente cansado, tá? De tanto ficar em pé, por conta desse meu sobrepeso. E aí, o que eu entendi? Quando você começar a ficar cansado, é hora de descansar. Ou você trabalha sentado, ou você para um pouco, né? Coisa de 10 a 15 minutos e vai descansar de fato. Aí você vai assistir alguma coisa, ou então você vai dar uma caminhada, então você vai descansar um pouquinho. Uma outra coisa que eu percebi é que a gente tem mais espaço para se alongar. Então, quando você está sentado, você não tem muito essa possibilidade de alongamento. Então, quando você está em pé, isso é mais comum. Você sente uma dor na perna, você vai lá, se alonga, puxa a perna, então se abaixa, faz aquele exercício padrão de alongamento, né? Braço, mesma coisa, pode se alongar, tem esse espaço. Pescoço, ok. E você volta ao normal, digamos assim. Então, isso é um passo para aquele ponto que eu estava falando no início, da produtividade lá. Como você está mais confortável, você não vai sentir tanta necessidade de parar o tempo inteiro. Você vai ter os seus momentos de pausa, de coisa de 10 a 15 minutos, que é normal. Durante o seu dia, você, sei lá, descansar um pouco para beber água, tomar um café, enfim. Então, é mais ou menos assim que eu queria trazer essa experiência. Eu achei legal, eu gostei, tô gostando até agora. Acredito que vale a pena a gente investir nesse componente, né, como eu falo lá no blog, porque aumenta realmente um pouco a sua capacidade ali de manter o seu corpo em movimento, digamos assim. E se você se sentir desconfortável, de fato você pode parar, descansar e seguir a vida. Beleza? Essa foi a minha experiência com a minha mesa de elevação, ou a minha mesa ergonômica, como queira. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!